Olá, meus amigos produtores rurais de todo o nosso Brasil. Estamos começando mais um Agritendências. Vamos falar de clima e de mercado. São dois assuntos que se associam muito diretamente, uma coisa acaba dependendo da outra. Então, é extremamente importante o produtor brasileiro, nesse momento de início de uma nova safra aqui no Brasil, vamos ver como é que está a tendência, seja do clima, do plantio, depois do desenvolvimento da safra, como também o comportamento do mercado. Eu vou começando aqui pelo mercado. Olha, o mercado ultimamente tem sido muito pressionado por fatores extra-fundamentos específicos do setor. Preocupação com essa guerra na Ucrânia, isso está afetando muito o humor dos mercados e, principalmente, o efeito disso na economia global. Tem todos os efeitos retardados ainda da pandemia e agora com a questão da guerra, as economias avançadas sofrendo com uma perspectiva de recessão. A Europa, principalmente, a Alemanha, a principal potência econômica da Europa, já com perspectiva clara aqui de queda no PIB para o ano que vem, dados que foram divulgados essa semana. Os Estados Unidos também não andam bem, situação muito grave por lá, economia em queda e inflação em alta, exigindo que aumento de taxa de juros, e quando aumenta muito o juros, significa uma trava ainda maior no comportamento da economia. Enfim, são fatores que se entrelaçam e tudo isso acaba afetando o humor dos mercados, preços caindo, inclusive das commodities agrícolas, que a gente vai examinar aqui no nosso programa de hoje, particularmente os setores de soja e milho. Nesta sexta-feira, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos deve divulgar a posição dos estoques americanos de soja e milho na virada de ciclo aqui, 1º de setembro, quando inicia o novo ano comercial da soja americana, por exemplo. Então, um dado extremamente importante, a expectativa é de que fique um número abaixo do que vinha sendo previsto até um mês atrás. Pode ser um fator que dê uma certa sustentação no mercado, mas, na verdade, com o aumento agora da colheita americana, a colheita está começando a pleno vapor, um pouquinho atrasada no caso do milho, soja andando mais ou menos bem, é bom lembrar que significa um fator de oferta, de pressão sobre os preços, né? Ou seja, é produto novo chegando no mercado, como sempre acontece, pressão de colheita pode forçar os preços para baixo. Então não dá, nesse primeiro momento, não dá para esperar muita coisa do comportamento de preço na Bolsa de Chicago, consequentemente, aqui no mercado interno. O fator que está equilibrando um pouco aqui a transferência dos preços externos para os internos é o câmbio. O dólar refletindo aqui incertezas com a economia mundial, por um lado, incertezas com relação à eleição no Brasil, está sendo um fator aqui que está segurando os preços internos. Mas daqui para frente tem todo um olho novo do mercado no clima aqui no Brasil e na América do Sul. E quem vai nos contar o que dá para esperar de clima aqui é o nosso parceiro de hoje, Alexandre, que sabe tudo e mais um pouco sobre isso e vai nos contar o que dá para esperar em termos de clima. Porque, olha, é bom ficar de olho. A partir de agora, o mercado todo fica de olho no clima na América do Sul, porque isso pode ser um divisor de águas. Se a situação parece que tranquila lá, com safra nova americana entrando no mercado, mas se tiver qualquer problema na América do Sul, certamente vamos ter uma reviravolta nos preços aí, sem dúvida nenhuma. Alexandre, conta para a gente como é que está o cenário de clima para esse início de safra aqui, brasileira e sul-americana. Olá, Silmar. Olá a todos. Olha, pelo menos o comecinho aí está, né, dizendo que as coisas vão bem. Isso porque havia aí um certo, vamos dizer assim, né, um fantasma de uma laninha podendo atrasar o início do período úmido na região central do Brasil, e isso, pelo menos na maior parte das áreas, ainda não aconteceu. Nós já tivemos aí chuvas extremamente abundantes, por exemplo, no estado de Mato Grosso do Sul, que desde o dia 16, né, o asilo sanitário venceu no dia 15, desde o dia 16 já pode começar aí a colocar a sua semente no chão. E isso vem acontecendo, né, de forma bastante espalhada pelo estado, porque tem chovido de forma regular, e essa semana, nas últimas 36 horas, está chovendo horrores. Talvez eles não estejam trabalhando devido ao excesso de água. Em Mato Grosso também já voltou a chover nessa segunda quinzena do mês de setembro, o que é completamente esperado. A chuva, até o presente momento, está um pouco diferente, por exemplo, do ano passado. Então a gente tem assim muita consulta dos produtores mato-grossenses, de Rondônia, de Goiás, né, que olham, né, o retrovisor, que foi exatamente o ano passado, que a chuva começou bem cedo e de forma, né, super abundante. Esse ano
ela está começando dentro de um período normal e com aquela característica normal para essa época do ano, ou seja, chuva irregular, né, uma chuva que vai, onde cai, ela cai com bastante intensidade, inclusive, né, já tem muito produtor aí que a gente fala, calma, aí o cara não tem calma, o cara está metendo bala aí na semente no chão porque já tem umidade suficiente, né, e tem expectativa de que a chuva retorne, né, vá retornando aí nos próximos dias. Então, quer dizer, pelo menos esse comecinho, Silmar, né, tá animando bastante, não só o produtor do Cerrado, como também o produtor do Sudeste, né, São Paulo, com bastante umidade no solo, começando a chover de forma relativamente regular também no sul de Minas, no Triângulo Mineiro. Então, quer dizer, a chuva chegando aí para todo mundo. Nós temos aí notícias de que no Paraná, né, tem chovido bastante também. O plantio está bem avançado, né, já beirando aí a marca de 10% na última formação que eu tive, né, e com perspectiva de acelerar aí, principalmente quando parar de chover. Não tem que parar de chover primeiro, né, que tem chovido bastante aí nos últimos dias. Agora, Alexandre, o começo está bom aqui, a chuva até demais, até está atrasando um pouquinho aqui nesses estados mais afetados, que é do Mato Grosso do Sul para baixo, né? Mas é uma situação boa, se a chuva abundante sempre é bem-vinda. Agora, tem alguma possibilidade de algum corte nas chuvas mais para frente, que possa paralisar plantio, ou o cenário daqui para frente é chuva regular, digamos assim, nas principais regiões produtoras? Qual é esse cenário aí daqui a 15 dias, um mês mais ou menos? Olha, Silmar, a gente tem aí uma região que ainda preocupa, né? Nós temos tentado tranquilizar os nossos clientes, mas, por exemplo, o pessoal do Rio Grande do Sul está um pouco apreensivo, a palavra laninha ainda circula, e ainda se faz presente, né? Ela continua lá. Algumas pessoas falando de forma errada, a terceira laninha, não, é a mesma laninha desde 2020, né? A atividade dela em grande parte do Brasil está muito fraca. No Rio Grande do Sul, né, está um pouco mais atuante, mas em relação, por exemplo, ao ano passado, esqueça, tá? Nada comparável ao ano passado. Porém, né, assusta, por quê? Porque lá abre às vezes 10 dias sem chuva, aí vem um volume pequeno, tá? Principalmente a metade sul do estado está observando esse tipo, a metade do centro para baixo, né? Então, por exemplo, hoje eu conversava com um produtor lá da região de Ibirubá. Choveu bem na semana passada, mas no mês, né, quando a gente pega aí o quanto que choveu até agora, dia 27, 28, né, e divide pela média histórica, está abaixo da média histórica. Então, essa condição em relação ao normal, a gente sempre vai observar no estado do Rio Grande do Sul chovendo abaixo da normalidade. O mesmo pode acontecer também em Santa Catarina, porém, em relação ao ano passado, é uma situação bem melhor, tá? Agora, sempre vai ficar essa preocupação, sobretudo na metade sul do Rio Grande do Sul e também, né, eu não citei aqui, mas os argentinos. Os argentinos estão numa situação um pouco mais, né, complicada, já vem aí de um histórico de alguns meses complicados, e a tendência é de que a chuva fique assim no conta-gotas. Então, assim, vai ter que, sabe aquela condição que uma chuva a cada 10 dias, só que, porém, se falha uma dessas, já abre 20 dias sem chuva e não tem reserva hídrica porque vem chovendo mal. Tá? Diferente, por exemplo, do Paraná. O Paraná está chovendo super bem já há meses, né? Com exceção de julho, né? Desde março está chovendo acima da média. Então, quer dizer, se abrir 15 dias, né, não vai ser suficiente para trazer problema. Então, isso até pode acontecer, por exemplo, no mês de novembro, né, no Paraná, em São Paulo, em Mato Grosso do Sul, 10 dias, 15 dias sem chuva. Porém, né, quer dizer, vai não, né? Há a possibilidade de acontecer isso lá no mês de novembro, mas a gente tem uma reserva hídrica bem grande no subsolo, tá chovendo bastante. Agora, no Rio Grande do Sul, na metade sul e na Argentina, há esse risco. Para cima, Silmar, ainda não começou, por exemplo, a chover no Mapitobapá, mas para lá, né, eu venho até brincando que é a localidade que eu mal estou olhando, porque assim, é tanta condição, né, de meteorológica boa, por exemplo, a Laninha, que mesmo fraca, ajuda, um Atlântico mais quente do que o normal. Então, quer dizer, quando você soma essas coisas aí, é uma região, né, que não vai faltar chuva, tá? Ainda não é época, né? Daqui umas 2 ou 3 semanas o pessoal começa, né, vai começar a receber essas chuvas mais plantadeiras. Até já deu algumas pancadinhas, mas eu até com quem eu pude falar, né?
eu até brinquei, falou, ó, choveu, mas estava fora do script, tá? Aquela chuva lá, esquece, não vai chover aí nessa semana, só volta a chover mesmo na segunda quinzena de outubro, que é o normal para a região. Tá? Então, essa região aí do Mato Pibapá, né? Agora a gente tem que incluir sempre o Pará também, que está se tornando uma região, né? Já é uma região bem importante. Para lá tem bastante água prevista aí. Então, só resumindo aí a sua pergunta, onde a gente está aí com o olho bem, né, bem arregalado e tomando conta? Metade sul do Rio Grande do Sul e Argentina. Boa observação, é importante ficar de olho nisso, porque isso pode realmente mexer com o mercado. Todo mundo de olho na América do Sul a partir de agora, porque é aqui que a coisa vai começar a acontecer. E é bom lembrar, para finalizar, o Alexandre, que como os estoques americanos começam em níveis baixos, isso vai ser confirmado nesse relatório que sai agora na sexta-feira, e a safra é menor do que o ano passado, pelo menos a última estimativa que se tem, não é uma safra cheia, isso vale também para o milho com uma queda bem forte aqui na produção americana, inclusive em relação ao ano passado, é uma safra bem menor. Então, depois dessa pressão de oferta com a colheita americana agora, depois a questão vai ficar de olho aqui, o investidor vai ficar de olho na América do Sul, e possivelmente vamos ter aqui boas oportunidades de mercado a partir especialmente do início do ano que vem, né? A depender do andamento da safra aqui na América do Sul, por conta desse aperto na oferta que se vê para a próxima temporada. Isso vale tanto para a soja, mas vale até mais para milho, né? Estoques apertados, e isso significa a possibilidade de negócios boas aqui para os nossos produtores. E aí é contar que a safra aqui, pelo menos, seja boa em termos de clima, para que a gente possa aproveitar em termos de preço mais lá na frente. Não é isso, Alexandre? Ficamos por aqui? É isso aí, Silmar. Vamos ficar de olho aí, né? Eu acho que, de forma geral, a coisa anda bem aqui para nós brasileiros, né? Então, é só manter aí o que está programado aqui na previsão, né? Que se manter do jeito que tá só alegria, né? Bom demais. Tchau, Alexandre. Até a próxima. Grande abraço, Silmar. Até a próxima. Muito obrigado.